Notícias da Igreja Católica. Quarta-feira, 6 de setembro de 2023, hoje é dia de São Liberato de Louro, nobre, abdicando de seu título, tornou-se frade. Dom Mumbiela Sierra, pensamos diferente, mas muitas coisas nos unem. Reportagem de Patrícia Ianostroza, direto de Ulaanbaatar para o Vatican News. O Vatican News conversou com o presidente do Episcopado da Ásia Central, Dom José Luiz Mumbiela Sierra, sobre o que mais o impressionou nessa viagem, fazendo um balanço da 43ª viagem apostólica do Papa Francisco à Mongólia. O que mais me impacta é a fé de Deus através das pessoas simples, e as pessoas simples somos todos nós, disse o prelado, desde as pessoas simples deste país, desde aqueles que vieram de outros países vizinhos, com muitas dificuldades às vezes, até as pessoas simples que são o Papa, os cardeais, os bispos que vieram, os sacerdotes, somos todos pessoas simples. Não há nenhum super-homem aqui. O Papa com suas dificuldades, alguns cardeais também com suas dificuldades. Para Dom Mumbiela, cada evento, cada momento tem sua própria graça especial. São como os sacramentos, cada um com um propósito diferente. A graça de Deus é necessária em todos os âmbitos e acho que também é um sinal, porque o Papa tem encontros diferentes, o civil com os religiosos, com os católicos e com os não católicos, os não cristãos. O Senhor tem graças para todos. O Papa está aqui, disse Dom Mumbiela, porque há uma pequena comunidade. Essa é a graça de Deus, e ele lembrou a viagem do Pontífice ao Cazaquistão no ano passado, que representa a beleza da nossa fé encarnada na realidade que estamos vivendo. A Igreja não muda o Evangelho, é o mesmo Evangelho que recebemos. A Mongólia, um país jovem, com um olhar para o passado, mas com um grande desejo juvenil para o futuro, disse o prelado sobre esse país. Há uma grande esperança para que os jovens cresçam e sejam algo importante. A Igreja está lhes dizendo que eles têm a capacidade de ser algo importante para este mundo. Um mundo que sofre, mas podemos criar a paz a partir da Mongólia e com a Mongólia. Eles costumavam dizer a paz mongol. A Mongólia, em sua pequenez, tem algo muito bonito para os outros. É lindo saber que pensamos de forma diferente, mas que há coisas que nos unem e que podemos criar essa harmonia de que algumas pessoas falaram, e isso é tão cristão. Notícias da Igreja Católica. A Pontifícia Academia Mariana Internationalis assinou um acordo de colaboração com o Instituto Superior de Estudos Guadalupanos, a ISEG, para difundir a devoção à Virgem de Guadalupe em todo o mundo. O acordo ocorreu no contexto do 20º aniversário do ISEG, o maior centro especializado nas aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, que fez um congresso no domingo 3 de setembro na Cidade do México, no qual participou como convidado de honra o padre Stefano Sequin, presidente da Pontifícia Academia Mariana Internationalis. O acordo foi estabelecido com a assinatura de ambas as partes representadas pelo padre Sequin e por Dom Eduardo Chávez, diretor do ISEG. Carl Anderson, ex-cavaleiro supremo dos Cavaleiros de Colombo, e o arcebispo emérito do México, o cardeal Norberto Rivera, participaram como testemunhas de honra. A Pontifícia Academia Mariana Internationalis é uma instituição dedicada a promover e fomentar a ciência mariológica para promover a autêntica piedade mariana. Como órgão pontifício internacional, tem a tarefa de coordenar com os estudiosos de mariologia de todo o mundo, tanto no campo da pesquisa como no diálogo cultural, ecumênico e interreligioso. Notícias da Igreja Católica. Após a devastadora onda de violência que atingiu a comunidade cristã de Jaranwala, no Paquistão, os moradores da cidade estão lidando com os efeitos dos ataques. Para Aftab Alexander Mughal, editor da revista Minority Concern Pakistan, porém a questão é sistêmica e tem raízes profundas. Mais de 80 casas e 19 igrejas foram destruídas no final de agosto após acusações de blasfêmia contra o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Costumávamos vir aqui sem medo, mas hoje precisamos da polícia, disse Noshin Farman, dona de casa de 29 anos,
a agência ICI MENA, agência do grupo IWTN no Oriente Médio. Não levamos nossos filhos à igreja, embora normalmente lhes ensinemos a importância de ir à igreja. Aftab Alexander Mughal, editor da revista, lançou luz sobre as questões sistêmicas que os cristãos enfrentam em entrevista. O Paquistão é um país islâmico, por isso os muçulmanos têm mais direitos do que as minorias religiosas, disse o editor da Minority Concern Pakistan, a CNA DOT, agência em alemão do grupo IWTN. Os cristãos estão constantemente sob ameaça devido ao uso indevido de leis controversas sobre blasfêmia, segundo Mughal. Uma alegação falsa contra um indivíduo cria uma situação desafiadora para toda a comunidade cristã, acrescentou ele. O recente incidente brutal de Jaranwala é um exemplo dessa situação crítica contra os cristãos. Blasfêmia é uma questão controversa no Paquistão, muitas vezes levando à violência. Mughal citou o assassinato de Salman Taseer, governador da província de Punjab, e de Shahbaz Bhatti, ministro do governo para assuntos de minorias, como exemplos dos perigos que cercam as leis sobre blasfêmia. Estas leis têm sido muito utilizadas de forma indevida desde a sua introdução no Código Penal do Paquistão, observou ele. Ao responder sobre como os cristãos lidam com a violência e a discriminação, Mughal afirmou: os cristãos são pobres e vulneráveis, geralmente vivem em bairros cristãos e evitam qualquer discussão religiosa com muçulmanos. O governo local está fornecendo algum apoio, o que não é suficiente. Notícias da Igreja Católica. União Europeia Comece recordou na segunda-feira, 4 de setembro, o venerável Robert Schuman, pai do projeto político da União Europeia nos 60 anos de sua morte. O secretário da Comece, Padre Manuel Barrios, celebrou uma missa na Capela para a Europa localizada em Bruxelas, sede da Comece. Nascido em 1886 em Clausen, Luxemburgo, Schuman foi educado nas virtudes cristãs que heroicamente pôs em prática ao longo da vida, segundo a Congregação para as Causas dos Santos. Segundo a Congregação para a Causa dos Santos, Schuman viveu a virtude da fé como uma dimensão que abrange tudo. Tomou a decisão de se dedicar à política como um ato de obediência à vontade de Deus. Participava diariamente da missa e visitava frequentemente o Santíssimo Sacramento. Schuman respeitava plenamente a laicidade do Estado, mas nunca aceitou agir contra a sua consciência, formada na obediência aos mandamentos de Deus e às leis da Igreja, diz a congregação na nota biográfica. Um traço característico da venerável espiritualidade era viver uma esperança heróica, cujas raízes estão na firme adesão à providência. Schuman destacou-se pela generosidade para com os padres, órfãos, leprosos, refugiados e deficientes. Notícias da Igreja Católica. Ontem a Igreja celebrou a festa de Santa Teresa de Calcutá, canonizada em 4 de setembro de 2016 pelo Papa Francisco na Praça São Pedro. Confira a seguir 12 dados que talvez você não sabia sobre a mulher que, com seu serviço aos mais pobres, mostrou a grande misericórdia de Deus no século XX. Primeiro, seu nome era Agnes Gongsha Bojaxhiu. Teve uma infância difícil. Tomou o nome de Teresa por causa de Santa Teresinha de Lisieux. Foi professor em uma escola de Calcutá. Deixou as irmãs de Loreto para fundar as Missionárias da Caridade. Teve visões de Jesus. Santa de missa diária e confissão semanal. Abriu sua primeira obra fora da Índia na Venezuela. Fundou várias associações derivadas das Missionárias da Caridade. Passou por muitos anos de escuridão e teve um caminho rápido à santidade. Notícias da Igreja Católica. O Dia Nacional do Terço dos Homens será comemorado pela primeira vez no Brasil na próxima sexta-feira, 8 de setembro. A data coincide com a festa da Natividade de Nossa Senhora. Para celebrar este dia, estão programados eventos regionais e diocesanos pelo país. Isso é uma felicidade imensa para nós, porque tivemos o reconhecimento público das autoridades constituídas desse país para um movimento que quer propagar a devoção ao Santo Rosário, disse a agência CI o secretário-geral do Terço dos Homens do Brasil, Gleison Loser. Em 25 de abril deste ano, foi sancionada a Lei 14.558, que cria o Dia Nacional do Terço dos Homens, a ser celebrado todo dia 8 de setembro. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.